Olá, está no ar mais um TV Câmara Entrevista. Hoje vamos falar sobre o panorama econômico do país e as tendências do mercado para este ano. Foi divulgado recentemente o valor do PIB do ano passado, que foi de 7,5%. Este número não é atingido pelo Brasil desde 1986 e o coloca em terceiro lugar no ranking de crescimento das economias mundiais, ficando atrás apenas da China e da Índia. Para discutir as consequências positivas e negativas deste forte crescimento, está aqui o economista da Fundação de Economia e Estatística, Antônio Carlos Frachelli. Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado. Antônio, quais são os desdobramentos do país desse crescimento chinês que tivemos no último ano? Esse crescimento chinês ele se deu basicamente no primeiro semestre do ano passado, né? Então o número de 2010 representa um desempenho extraordinário no primeiro trimestre de 2010, um pouco no segundo trimestre e a partir daí a economia já não manteve o mesmo ritmo. Sim. Eu acho que é um número muito importante porque o Brasil vinha aí de um longo período de crescimento econômico insuficiente. Nós tivemos aí a década perdida dos anos 80, a década desperdiçada dos anos 90. Quando nós passamos para o século XXI, nós tínhamos 3 anos aí de crescimento econômico insuficiente, porque o mundo convivia com a crise da nova economia. Então foi um longo período de 25, quase 30 anos de crescimento muito reduzido. Quando eu digo crescimento econômico insuficiente, estou dizendo que nós não conseguimos acompanhar a economia mundial. Em meados da década passada, o quadro se reverteu, nós acompanhamos um cenário favorável e quando o mundo crescia em torno de 5% em 2004, 2007, o Brasil aproveitou, pegou carona nesse ritmo. Sim. Aí veio a crise, o Brasil lançou pacotes rapidamente e isso permitiu que nós chegássemos a esse número do 7,5%. Mas esse número do 7,5 é uma coisa muito boa, mas que já passou. A partir deste momento, a economia desacelera um pouco. Ou seja, nós trabalhamos 2011 com um ritmo de crescimento de 4,5%. Mas eu acho que só está num patamar da China e da Índia, quando o mundo vivia uma crise, nós tivemos aí uma recessão mundial em 2009, as economias avançadas não conseguiam crescer, inclusive recuaram. Recuou a Europa, recuou os Estados Unidos, então nós nos beneficiamos desse período da estagnação ou da recessão, tivemos aí um recuo de apenas 0,2, mas em 2010 a situação melhorou. Mas eu acho que, resumindo, né, esse desempenho se deve ao fraco desempenho do ano anterior, ou seja, a base de comparação era muito frágil, e nós vimos também de um longo período de crescimento econômico insuficiente. Sim. Tu comentaste da desaceleração da economia agora em 2011. Isso é um processo natural, né? Mas mesmo assim o governo, o Banco Central, decretou medidas para favorecer o desaceleramento dessa economia. Como tu avalia essa medida? Como aumenta na taxa de juros? Bem, independentemente, né, da maneira como eu posso avaliar, todos os analistas sabiam que o Banco Central ia continuar aumentando a taxa de juros e vai aumentar mais 1 ou 2 vezes ainda. Porque o que aconteceu de 2009 para 2010 e agora para 2011 é que nós tivemos uma mudança total no cenário internacional. O cenário internacional que era puxado, que era liderado pelo crescimento sino-americano, China e Estados Unidos, sim. Com a crise das hipotecas nos Estados Unidos, esse quadro ficou apenas com a China, acompanhada da Índia e agora do Brasil. E desde então nós estamos na expectativa de que os americanos voltem a crescer. Só que neste momento, nós estamos aí no primeiro trimestre de 2011, cada país vive um problema seríssimo, né? Os Estados Unidos, por exemplo, que enfrentou a crise da subprime das hipotecas em 2007, vive hoje uma segunda crise da habitação. Os preços da habitação, eles não param de cair nos Estados Unidos. E não parando de cair, automaticamente o setor da habitação se retrai. Sim. Então nós temos cidades aí que vivem uma situação terrível na área da habitação, na parte dos preços dos imóveis. Tudo por quê? Porque o desemprego é muito elevado nos Estados Unidos. Esta crise de 2007 levou o desemprego nos Estados Unidos para um patamar de 10%. Uma taxa de desemprego nos Estados Unidos de 10% é uma coisa quase que absurda.
Nos Estados Unidos, quando se trabalha com 4% de desemprego, é o que se chama pleno emprego. As pessoas estão passando de um emprego para outro, as pessoas não estão aceitando o salário que estão lhe oferecendo, as pessoas estão esperando um emprego melhor. Ou seja, o mercado absorve os profissionais. Exatamente, eles que estão, e o mercado de trabalho flui a mão de obra de um lugar para outro. Quando essa taxa sai do 4% e chega nos 6%, normalmente os candidatos não se reelegem mais. Normalmente os presidentes americanos vão para uma reeleição. Com 6%, isso aí já está fora. Sim. Nesta crise, a taxa de desemprego foi a 10%. E agora, nesse primeiro trimestre de 2011, nós estamos aí com taxa de desemprego entre 9 e 9,1. Então, com esse desemprego, não tem como resolver o problema da habitação, do pagamento das prestações, e os preços não param de cair. Sim. Mas se fosse só isso nos Estados Unidos, e os Estados Unidos é um motor da economia mundial, os Estados Unidos vivem um segundo problema, que é a crise do orçamento público. O país se acostumou a trabalhar com um gasto muito maior que pode. E várias foram as tentativas de resolver o problema. Mas neste momento, o déficit público, ou seja, o que o governo gasta mais do que arrecada, é da ordem de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Entre a posse do presidente Obama e o momento atual, houve uma eleição intermediária onde o governo perdeu. Sim. E em 2011 nós temos aí a Câmara de Representantes com os republicanos e o Senado com os democratas. Então não há uma maneira de encontrar uma forma de aprovar esse orçamento. Então, se nós não tivermos nessa semana ou na próxima semana algum acordo de natureza política, a economia americana vai ficar prejudicada em sua retomada, porque o setor público vai parar. Uhum. E o que se consegue neste momento visualizar é prorrogar até o dia 18 de março o acordo que está aí. Então, o setor habitacional em crise, o orçamento público em crise faz com que os Estados Unidos não tenham uma luz verde à frente. A Europa vem de um longo período de crise nas dívidas dos países. Sim. Então, os parceiros brasileiros daqui para frente são parceiros que vivem em crises significativas. Então, os 7,5% foi muito bom, mas já passou. E agora o quadro externo é um quadro muito mais difícil que nós tínhamos até agora. Sim. E quais são as tendências agora para este ano? Bem, o problema maior, digamos assim, do governo Dilma é a questão da inflação. Eu lembro de ter passado 45 anos dando aula na universidade e sempre trabalhando, olhando pelo retrovisor, sempre era a inflação elevada. O Brasil, até o ano passado, é um Brasil que cresce e a gente começa a olhar para frente. Sim. Então a ameaça da inflação era uma coisa distante. Só que houve a mudança de governo e a inflação, que deveria estar na meta de 4,5%, ela está em 6%. Os índices de preços estão todos na base de 5,97%, 5,99%, 6%, um pouquinho acima. E além dos índices de preços estarem na casa dos 6%, tem índice de preço chamado IGPDI ou IGPM, que reajusta os preços e contratos, que estão na casa dos 11%. Então, em 2011, neste começo de 2011, e a perspectiva daqui para frente, é a preocupação com o recrudescimento da inflação. Quando a inflação está controlada, esses índices tendem a convergir. Sim. Quando a inflação começa a sair fora do controle, esses índices começam a divergir. E hoje nós temos um índice em 6% e outro em 11%. Isso preocupa o governo. Então, o que o governo vem fazendo é cortando o gasto público. 50 bilhões. Exatamente, com 50 bilhões. O governo vem procurando cortar os concursos públicos, o governo vem procurando adiar despesas, e as autoridades monetárias, o Conselho Monetário Nacional, que é Banco Central, que é Ministério da Fazenda, estão elevando os juros. Sim. Então nós já tínhamos as taxas de juros mais elevadas, nós trabalhamos com a taxa básica de 11,25, passaram para 11,75 e certamente vão para 12 e algo mais até o fim do ano. Sim. Então eu acho que o problema número 1 do Brasil é a inflação. Tá. Por que o Brasil ele não aguenta um crescimento tão forte quanto do ano passado de maneira saudável? Bem, é que nós vivíamos um ano eleitoral. O ano de 2010 foi um ano eleitoral.
E além desse ano eleitoral, era um ano pós-crise. Então, quando a crise surgiu em 2007, 2008, o governo americano lançou um pacote para habitação, lançou um pacote para resolver o problema dos bancos, que estavam em situação muito difícil, lançou um pacote para a indústria automobilística, e nós também fizemos a mesma coisa. O Brasil fez o que se chama o efeito demonstração. Nós lançamos um pacote para automóveis, lançamos um pacote para salvar os bancos menores, lançamos um pacote para a construção civil, lançamos um pacote para motocicletas, lançamos um pacote para a indústria da bens de capital, e tudo isso permitiu esse desempenho milagroso do primeiro trimestre, do primeiro semestre. Mas a partir deste momento a economia ficou muito aquecida, e o que o telespectador percebe? Ele vê pelas notícias de jornal que nós temos um contingente de pessoas na classe C e D chegando agora como consumidores. Sim. Então o crédito expandiu, a economia aqueceu, e neste momento a preocupação do governo é diminuir um pouco esse crescimento, desacelerar esse crescimento, esfriar um pouquinho a economia para poder superar a questão da inflação. Tá. E esses 50 bilhões que o governo pretende cortar do seu orçamento, como isso vai afetar a economia brasileira? Bem, em condições normais isso afetaria abruptamente, porque isso aí conteria demanda. Mas na verdade o governo está trabalhando da seguinte maneira: o governo está lançando uma série de medidas num curtíssimo prazo. Sim. Então, com essas medidas dos 50 bilhões, por exemplo, o governo está dizendo para o mundo, para a comunidade internacional, que o Brasil está atento ao problema da inflação. Ora, o investidor internacional, os nossos parceiros internacionais veem os jornais brasileiros e veem, o Brasil está cortando na área de governo e, ao mesmo tempo, as taxas de juros estão sendo elevadas. Para um país que tem a taxa de juros mais elevada do mundo, elevar mais ainda são medidas salutares na visão da comunidade internacional. Sim. Mas o governo não está trabalhando apenas no curto prazo. A gente percebe, como analista econômico, que o governo vem jogando mais recursos para o BNDES. E muito da dinâmica do governo Lula e do governo da Dilma utilizaram o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico como uma espécie de alavanca para o crescimento econômico. Então, ao mesmo tempo que nós contemos a inflação, ou procuramos conter a inflação, com o corte dos 50 bilhões e com a elevação do juro, nós estamos trabalhando uma visão de longo prazo. Nós estamos preocupados em preservar o mercado de trabalho, preservar as taxas de crescimento, e neste momento o resultado concreto é que nós estamos saindo de uma taxa de 7,5% para uma taxa de 4,5% em 2011. E 4,5% é uma taxa considerada boa? Olha, os americanos estariam comemorando uma taxa de 3,2% antes dos problemas que eu citei, né? Os problemas quais eram? A questão da habitação, de novo, e do orçamento governamental. Então, tudo levava a acreditar que os Estados Unidos, que é o grande parceiro mundial, ia retomar o crescimento. Sim. E a comemoração havia, e o número era 3,2%. Nós estamos acima desse 3,2%. Então, sempre que a gente está acima da média mundial, a gente tem que comemorar. O Fundo Monetário Internacional, ainda no ano passado, fez uma previsão que o Brasil se tornaria a 7ª economia mundial e ficaria nessa posição até 2015. Tu achas que isso é uma possibilidade mesmo? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, porque grandes parceiros europeus, por exemplo, terão dificuldades imensas à frente. Para que o telespectador compreenda, nós tivemos aí uma crise na Grécia. Sim. A Grécia gastou mais do que arrecada. A dívida da Grécia cresceu muito mais do que se imaginava. Quando mudou o governo da Grécia, o governo socialista que entrou disse que os conservadores tinham maquiado as contas da Grécia. Na Hungria aconteceu o inverso. Quando os conservadores assumiram, disseram que os socialistas tinham maquiado os números. Então a Grécia, a Hungria, a Itália, a Espanha, Portugal, são muitos, a Irlanda, são todos países que estão com números aí muito elevados para a dívida e o déficit público que se gasta mais do que sobre o que se arrecada, muito elevados. Então, para rolar essa dívida desses países, há dificuldades imensas. A Alemanha deu socorro para a Irlanda e deu socorro para a Grécia, mas a Alemanha não quer mais saber de socorrer os demais. Sim. Então, se imagina criar uma espécie de Fundo Monetário Internacional para a Europa. Já se criou um fundo para equacionar esse problema, mas a questão é saber qual é o volume dos recursos e de onde vem o dinheiro. Sim. Então o problema da Europa continua. Então eu acho que os 4,5%
deste ano e a 7ª colocação são extremamente factíveis, porque os nossos parceiros estão fragilizados neste momento. É muito mais por um resultado, um desempenho satisfatório global do que pelos nossos próprios méritos. Enquanto o mundo inteiro sofre, então, com os resultados dessas crises, como é que o Brasil consegue se sobressair economicamente? São medidas adotadas pelo governo ou é, como muita gente comenta, sorte? Não existe sorte aí, né? O que existe é que nós estamos com 5 governos, e agora o 6º governo, que priorizou a estabilidade econômica. O governo do Itamar Franco, quando se lançou o Plano Real, sim, os 2 governos do Fernando Henrique, os 2 governos do Lula e agora o governo da Dilma, todos trabalham com a ideia que a estabilidade econômica é fundamental, o controle da inflação. Quando a inflação está controlada, o poder aquisitivo do trabalhador é preservado. Quando a inflação está controlada, o empresário pode fazer o planejamento do seu negócio. Então, nós não podemos perder essa estabilidade econômica, nós não podemos perder o controle sobre a inflação. E tudo que nós fazemos em termos de corte nos gastos públicos ou elevação da taxa de juros, isso produz efeito daqui a 6 meses, não produz efeito no curto prazo. Sim. Então, eu acho que está sendo feito da forma adequada, na dose certa, não há perspectiva assim, de reverter esse quadro, e os problemas dos nossos parceiros são problemas ainda de longo prazo. Sim. Com o aumento do poder aquisitivo das classes C e D, inclusive os setores imobiliários e automobilísticos tiraram um grande favorecimento disso ano passado. Tu achas que eles continuam nesse ritmo esse ano ou deve desacelerar também? Bem, esse ano continua ainda a venda de automóveis, né? Os números ainda são números expressivos e valores recordes, né? A questão toda é que nós teremos mudanças no cenário internacional. Uhum. A primeira mudança no cenário internacional é o fato da China ter optado por desacelerar sua economia. A China vem crescendo em torno de 11% ao ano. E o presidente chinês, há uma semana atrás, estabeleceu uma meta de 7% ao ano para o período 2011-2014. Então, se a China efetivamente desacelerar, isso aí já dá uma repercussão em âmbito mundial. Em segundo lugar, a China cedeu nessa semana à pressão da comunidade internacional e deve começar a valorizar sua moeda. Então, os problemas na área internacional devem, digamos, repercutir amplamente sobre o Brasil. Sim. Em segundo lugar, o preço do barril de petróleo. A crise, a tensão árabe no Egito, na Tunísia, no norte da África, no Oriente Médio, era uma até chegar à Líbia. A Líbia fornece 20% do consumo de petróleo da Itália. Sim. E nós estamos trabalhando neste momento aí com 5.000 pessoas fugindo. Se imagina que se deve ter um contingente de imigrantes de 1 milhão de pessoas. Do norte da Itália, pela Sicília, pela ilha de Lampedusa, se chega à Líbia. Então haverá um fluxo de imigrantes muito grande. Então o problema do preço do barril de petróleo, a migração na Europa, a mudança na China, seja na moeda, na desaceleração da economia, os problemas de desemprego nos Estados Unidos, tudo isso faz com que ainda o cenário externo seja muito difícil para 2011. Esse aumento no preço dos barris de petróleo vai afetar o Brasil. O presidente da Petrobras disse que segura até $120, né? Bem, nós sempre trabalhamos assim com a expectativa de um barril de petróleo num patamar médio, né? Nos demais países, quando, por exemplo, nós estamos trabalhando hoje, são 2 preços do petróleo. Nós temos o petróleo cotado em Nova York e cotado no Mar do Norte. A preocupação do petróleo hoje é com o do Mar do Norte. Eles eram mais ou menos números colados, mas se descolaram nessa crise e a cotação do Mar do Norte já chegou a $120. Teve um dia na semana passada que ele esteve a $120 durante o dia e depois, como a Arábia Saudita se comprometeu a produzir mais um barril para cada um que a Líbia parasse de produzir, o petróleo voltou para 111. Mas está a 113, 115. E o barril cotado em Nova York, que se mantinha em 97, já passou $100. Então eu diria que isso afeta a comunidade internacional no dia a dia. Os preços dos combustíveis na Europa já avançaram. No caso brasileiro, nós somos autossuficientes. Mas a nossa autossuficiência significa que nós exportamos algum tipo de petróleo e importamos outro. Sim. Como nós trabalhamos em termos estratégicos na parte da companhia de petróleo, com perspectiva de médio prazo,
O Brasil não acreditava que o barril de petróleo se mantivesse em um patamar muito elevado. Nós tivemos aí durante muito tempo, em 2010, o barril de petróleo em $75. E os planejamentos estratégicos de muitas empresas, inclusive a Petrobras, foi com patamares deste nível. Então nós imaginamos, e as autoridades brasileiras imaginam, que essa elevação de $120 não se sustente. Sim. Por isso, então, isso não causa mudança no preço do combustível no consumidor brasileiro. Tá. Indo agora um pouco para os segmentos de mercados, quais são os que devem ficar muito fortes esse ano? Bem, nós estamos aí com a indústria, né, um pouco fragilizada. Nós temos dificuldades no setor da indústria por causa da moeda muito forte. É um segmento que fica prejudicado porque a perspectiva de mudança passa pela alteração na China, mas essa alteração na China eu acredito que vem em doses homeopáticas. Então a indústria se beneficiou no primeiro semestre de 2010, mas ela já sentiu a força desta moeda real que nos prejudica em termos de competitividade. Sim. Por outro lado, além do problema da indústria, nós temos problema no setor exportador. Ou seja, o nosso produto é muito caro neste momento e, além disso, os nossos parceiros são fragilizados. Então eu acho que o setor da indústria tem essas preocupações para 2011. Na parte da agropecuária, e o Rio Grande do Sul é um caso típico, né? A gente tem um desempenho extraordinário num ano e o outro ano não acompanha aquele comportamento. Isso acontece desde os anos 40, né? Bom desempenho num ano, nos anos seguintes a situação não se mantém. No caso do Rio Grande do Sul, excepcionalmente, as chuvas caíram no momento certo e os grãos tiveram um comportamento extraordinário, tivemos uma safra recorde, mas já a pecuária se ressente. Então a agropecuária fica muito no sobe e desce nessa gangorra. A indústria preocupada com mercado externo fragilizado e com moeda real forte. Eu acho que o ponto forte nosso e a perspectiva é o setor terciário, é o setor de serviços, porque nós trabalhamos com uma economia brasileira muito fortalecida neste momento, quando os padrões internacionais são fragilizados. Ainda para favorecer a exportação, o governo tem adotado medidas de compra de dólar, né? Isso para frear um pouco a valorização do nosso dinheiro. Bem, o governo tomou muitas iniciativas, mas todas pontuais, né? Eu ainda assistia hoje pela manhã uma entrevista do presidente do Fundo Monetário Internacional que visita o Brasil e ele disse: os países podem tomar decisões pontuais, mas os problemas que nós temos hoje são problemas de desequilíbrio globais. É o problema da inflação na China, é o problema do desemprego nos Estados Unidos, é o problema da dívida na Europa, é o problema da economia japonesa que não consegue retomar o crescimento, é um problema já de algumas décadas. Então o impasse é global. Nós vivemos ainda numa situação, uma ilha de uma certa felicidade em termos de crescimento econômico. Sim. Onde apostar então agora este ano? Eu acho que o setor de serviços, a parte da nova economia, tecnologia da informação, inovação, eu acho que esse é um segmento importante em 2011. Então tá, Antônio Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, obrigada a você pela companhia. Em seguida estamos de volta com o segundo bloco do TV Câmara Entrevista. A Câmara Municipal de Porto Alegre está localizada na Avenida Loureiro da Silva, número 255, no bairro Praia de Belas. A sede do Legislativo da capital possui 2 plenários, o Otávio Rocha, onde acontecem as sessões ordinárias, e o Ana Terra. Além dos gabinetes dos parlamentares e das bancadas, tem ainda as salas das comissões permanentes, onde são realizadas as audiências. Mas a Câmara também é espaço de cultura. Exposições podem ser visitadas em um dos espaços destinados à arte, como o T Cultural Teresa Franco, o Salão Adel Carvalho e a Galeria Clébio Soria. Já os espetáculos musicais e de teatro podem ser conferidos no Teatro Glênio Pérez. A casa conta ainda com serviços abertos à população, como biblioteca, memorial da Câmara, telecentro, restaurante, caixa eletrônico e correios. Desperte seu espírito científico no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Um mundo de descobertas e curiosidades está na exposição permanente. São 800 experimentos interativos divididos em 3 andares e 2 mezaninos. O Museu da PUC
também oferece shows, exibições de filmes em 3 dimensões e uma apresentação do planetário. O museu funciona de terça-feira a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. O ingresso geral custa R$ 12. Crianças de 3 a 12 anos, idosos, estudantes e professores pagam R$ 9. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC fica na Avenida Ipiranga, número 6.681. Visitas de grupos podem ser agendadas pelo telefone 3320 3597. Olá, estamos de volta com TV Câmara Entrevista. Hoje estamos falando sobre economia e os fortes resultados que o Brasil obteve no ano passado. Para falar como esses resultados se aplicam no bolso do consumidor, está aqui Everton André Lopes, que é economista e educador financeiro. Olá, seja bem-vindo. Olá. Então, Everton, como aplicar essas medidas de crescimento do Brasil no bolso? Como isso afeta a população? Pois é, isso é uma coisa bastante complicada, mas a gente vai tentar aqui fazer com que seja entendido por todos. Sim. Bom, esse crescimento que o Frachelli citou no bloco anterior, importantíssimo do Brasil no primeiro trimestre e no primeiro semestre, principalmente, né, de 7,5%, isso refletiu muito numa categoria que vem crescendo, que é a classe C e a classe D, que vem chegando com condições, com poder aquisitivo e podendo ter direito a crédito, a financiamentos em geral. Isso é importantíssimo, só que onde está o perigo? Consumo consciente. A expansão do crédito... Hoje bastaria, por exemplo, o governo recentemente, agora ontem ou hoje, foi ontem, que aumentou a taxa de juros novamente. 0,5 ponto percentual. E vai aumentar mais. Já disse o Frachelli e eu ratifico isso, vai aumentar mais. Por quê? Mas assim, bastaria, por exemplo, a economia é um cobertor curto. Bastaria, por exemplo, diminuir o prazo de financiamento, vamos supor, em vez de a pessoa comprar em 24, comprar em 6. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o consumidor, a grande maioria não é um consumidor consciente, o que ele faz? Ele compra visando o impacto da prestação no seu bolso. Sim. O que quer dizer isso? Se ele comprar em 24, 36, 48, 72 vezes, a prestação cabe no seu bolso. Então bastaria, ao invés de aumentar a taxa de juros, diminuir o prazo de financiamento. Sim. Dos empréstimos, do crédito em geral. Mas a gente sabe que a economia precisa girar. Então temos que voltar para o consumo consciente, ou seja, o consumidor tem que sim, além de o impacto na prestação do bolso, ele tem que saber o quê? Que se ele comprou em 24, 36, 48, ele tem que honrar esta prestação ao longo do tempo. E para isso é fundamental o planejamento. Sem planejamento financeiro, ele vai se perder em algum momento, porque equilíbrio no orçamento doméstico, equilíbrio no orçamento financeiro significa receita maior que as despesas com reserva financeira. Para que as reservas financeiras? Ou seja, no simples, mais simples possível, gastar menos do que ganha. Por quê? Tem que sobrar, porque esse que sobra, esse dinheiro que sobrou, 10%, 15%, 20%, quanto mais melhor, significa o quê? Ter reserva financeira suficiente para suportar imprevistos. Um exemplo prático, a pessoa tem um carro, tem o seguro do seu carro, bateu o carro, quem é que paga a franquia? Sim. Se ele for o culpado? Ele mesmo. Ele mesmo. Da onde sai esse dinheiro? Se ele está com despesa batendo igualzinho à sua receita, sim, vai usar cheque especial, vai usar cartão de crédito e aí começa o seu problema. Então, reserva financeira é importante. Doença, a mesma coisa. Tem plano de saúde, mas ficou doente, precisa comprar um remédio, da onde sai esse dinheiro? Tem que ter reserva. Bom, vamos falar do lado bom também. Sim. Sobrou dinheiro, vamos investir, aplicar, aproveitar as oportunidades, fazer com que os juros que estão mais altos trabalhem a nosso favor e não contra o bolso, sim, da gente. Apesar de ser uma fórmula bastante simples, na teoria, na prática ela acaba sendo muito difícil, né? Porque falta educação financeira. As pessoas, hoje nós estamos trabalhando, eu sou do Conselho de Economia também, nós estamos trabalhando em educação financeira bastante forte, tentando trabalhar bastante forte nisso, para que isso possa ser inserido desde cedo nas escolas também. O governo federal já tem a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que está trabalhando um projeto piloto, e nós aqui no Sul também estamos fazendo isso, esse trabalho. Para quê? Para que chegue desde pequeno, desde a mesada, que a pessoa saiba lidar com o dinheiro.
Porque o grande problema que eu vejo nesse ponto aí não é o quanto você ganha, o quanto não ganha ao final de cada mês, e sim como a gente administra a entrada e saída desse dinheiro. Então, o relacionamento com o dinheiro a gente compra por desejo ou por prazer? Por satisfação ou por prazer, aliás, né? Então, a pessoa sustenta ou ostenta? Sim. Então, lidar com o dinheiro é uma coisa muito complicada, e isso tem que ser trabalhado desde cedo. Tá. E como as pessoas podem manejar as suas economias agora com o freio no crédito e aumento da taxa de juros? Porque o parcelamento no Brasil é o grande facilitador, né, do consumo. Se a gente levar em consideração que é óbvio, a economia tem que girar, as promoções estão aí, é liquidação para tudo que é lado, e é importante, as pessoas estão tendo acesso à melhor tecnologia, a melhor qualidade de vida. Só que não pode ser desenfreada. Então, o que eu sugiro, o que eu alego para as pessoas? Elas têm que comprar o que precisa, quando precisa, e não só porque está na promoção. Eu sempre digo assim, não existe supérfluo. Existe o que a gente precisa e o que a gente não precisa. Sim. Simples. Simples assim. E o aumento na taxa de juros, ele influi, então, no preço da parcela, né? Que daí, então, como o juros está mais alto, o preço final do produto acaba sendo muito mais elevado do que se paga à vista, né? Claro, claro. E o grande problema que eu vejo aí, com o aumento da taxa de juros, é para frear a inflação, dentre outras tantas coisas também, mas o que vai acontecer com o comportamento do consumidor na hora de... Por que ele tem que ter um freio também? Porque, vamos supor assim, com esse aumento da taxa de juros, e deve aumentar mais vezes, como já foi citado, e eu concordo com isso, se a pessoa comprava em 6 vezes ou 12 vezes, vai passar a comprar em 24. Sim. Porque o comportamento dela, na hora da compra, na grande maioria das vezes, como eu falei, o impacto da prestação no bolso. Eu posso pagar. Bom, aí ela passou de 12 para 24 e está pagando, às vezes, 2 vezes o produto. Tá. Então, como ela deve investir o dinheiro dela, eventualmente o que sobra, para que seja melhor aplicado? É que, na verdade, tudo depende da forma, do que ela está precisando. Vamos dar 2 exemplos práticos. Ela tem uma televisão, o ano passado eu falei muito sobre isso, por exemplo, houve uma febre de compras de TVs de LCD e plasma. Sim. Por causa da Copa do Mundo, do efeito Copa do Mundo, promoções aqui e ali. Mas a pessoa precisava daquela televisão? Não sei. Tudo bem, quem é que não quer ter uma TV? Sim, ótimo, mas ela precisava da TV? Precisava, de repente, se endividar para ter a TV? Sim. Se ela comprou a TV e não se endividou, sem problemas. Vamos ao outro exemplo. A geladeira estragou. Ou estragou a máquina de lavar, ou estragou qualquer outro aparelho de uso diário necessário. É possível consertar? Não foi possível consertar? Tem que comprar uma nova. Bom, aí não pode esperar. Sim. E aí, se ela tiver uma reserva financeira suficiente, ela pode amenizar a sua compra no sentido de dar uma entrada maior e diminuir o número de prestações, fazer o mínimo possível. Sim. Isso afeta menos no orçamento, ou até mesmo comprar à vista, que é o ideal. Eu sempre aconselho, é melhor comprar à vista. Nem tudo é possível, dependendo do produto que vai se comprar. Eventualmente, se tu compra à vista e tu cria um buraco na conta e tu paga os juros para o banco, o que é melhor? Tu pagar esses juros da compra à vista ou tu parcelar a compra e pagar os juros aplicados em cada parcela? Bom, o melhor é comprar à vista com o dinheiro que se tem. Sim. Mas no exemplo que tu estás dando é o seguinte, né? Tu está dizendo que a pessoa de repente utilizaria o dinheiro para comprar à vista usando um limite de cheque especial. Isso. Ou de um cartão de crédito. Sem dúvida nenhuma, nesta hipótese, não aconselho, mas nesta hipótese citada, compra-se com o crédito, a taxa de juros do crédito. Da parcela. Da parcela. E Sim. não porque cheque especial e cartão de crédito, se a gente fizer o cálculo aí por cima, superficialmente, a 10% ao mês, em meio ano dobrou o valor. Entendi. Certo? Então, cheque especial e cartão de crédito é um vilão no orçamento. Cartão de crédito é um excelente instrumento de crédito, se souber usar. Sim. Como que o aumento da inflação, que é um problema que o governo está tentando combater, afeta a economia das famílias na prática, assim, no dia a dia? Afeta exatamente, na verdade, o consumidor, a pessoa que vai ao mercado, que faz as compras diariamente ou semanalmente, ela já está sentindo isso. Sim. Então, porque aumentou o preço na grande maioria, é de imediato no bolso do consumidor. Então, o que ele tem que fazer? A pesquisa de preço é fundamental nesta hora. E trocar, por exemplo, um exemplo na hora da feira ou do supermercado, trocar aqueles produtos que estão fora da safra,
que estão, no caso, mais caros, e pegar o produtos substitutos, por exemplo, né, como produtos de marca própria, às vezes estão... A pesquisa de preço é fundamental nesse sentido, porque o preço sempre vai ser mais tranquilo para o orçamento. Tá. E num panorama mais geral, o aumento da inflação e o freio do crédito, isso vai afetar a capacidade de consumo das classes C e D? Será que este ano elas também não vão estar tão ativas no mercado? Vai depender muito. Eu acredito que vai dar uma freada. Vai dar uma freada. E até digo em certo ponto, infelizmente, né? Porque agora que deram um gostinho de chegar ao crédito, mas se houver, mais uma vez eu cito isso, se houver uma educação financeira, hoje no Brasil, eu já estou há mais de 17 anos trabalhando nesta área, e quando comecei éramos 4 no Brasil, 4 apenas, né? Hoje tu vê educação financeira em tudo que é lugar, que bom, mas ainda estamos engatinhando, se comparado à Europa e Estados Unidos, em relação à educação financeira. Então é importante que haja um consumo consciente dessas classes C e D, para que não haja o comprometimento de uma forma mais radical do seu orçamento. Como é feito o trabalho de educação financeira? A educação financeira, ela é trabalhada de uma forma mais, dependendo do perfil de como nós estamos trabalhando. Por exemplo, com criança, vamos dar um exemplo da mesada. Sim. Dependendo da idade da criança, não se dá mesada. Se dá, não é nem no brincadeira, não é cadeirada. Seria uma semanada. Sim. Por quê? Porque a criança, num primeiro momento, ela não tem... um mês é muito tempo para ela. Para administrar tudo que é muito gasta. tempo isso. Então, ela tem que administrar esse dinheiro durante a semana. Então, que pague. Só que assim, eu friso uma coisa importante. Claro que a mesada, a semanada, elas têm que estar dentro do orçamento dos pais. Sim. E no momento em que se colocou no orçamento, tem que ser sempre. Tem que ser correto naquele período. É semanada? É mensal? Tem que dar. Não pode falhar. Mês paga, mês não paga. Sim. Não pode. Senão é como um salário. Se um mês tu não recebe o salário, tu não consegue... Te tranca, né? E a criança a mesma coisa. Ela tem, são perfis diferentes. Tem lan house, tem lanches, tem cinema, tem figurinhas, dependendo do perfil, tem outras coisas. E é importante o relacionamento do dinheiro. Sim. E eu sugiro até aos pais, eu sempre adotei isso com meu filho e sugiro aos pais, faça a hora do bolso. Pelo menos uma vez por semana, já que é semanada, converse. O que está fazendo com o dinheiro? Porque a gente tem que estar sob controle também. Claro. Tem que estar sob controle. E saber o que está fazendo com o dinheiro e até auxiliar. Aproveitar os momentos de deixa, né, daquela conversa para ensinar alguns instrumentos interessantes. Hoje, por exemplo, existem mesada eletrônica cartão, né? Sim. É uma forma de ensinar banco. Também para que a pessoa não corra o risco, né, de ficar com o dinheiro em nota, principalmente uma criança. É verdade. Então, assim, hoje a facilidade da educação financeira está muito mais acessível do que nos anos atrás, há muitos anos atrás. Então, realmente, agora a educação financeira é fundamental. E uma coisa importante, assim, os pais têm que perceber muito. Nós somos o espelho dessa criança. Se somos perdulários, ou gastadores, no caso, a criança pode seguir o mesmo rumo. Sim. Se somos sovinas ou pão duros, né, também seguirão. Temos que ser o meio termo. Seguir o meio termo. Temos que comprar, sim, o consumo é importante, faz parte da nossa vida, mas também temos que economizar. Porque gastar menos do que se ganha é a regra fundamental. Sim. A segunda regra, a partir daí, não esqueça a regra número 1. A regra número 1 é não gaste mais do que ganha. Sim. E a regra número 2, jamais esqueça a regra número 1. Everton, então, quem quer se informar mais sobre educação financeira, quem quer aprender, onde pode buscar isso? Olha, hoje, sites, livros, através do Conselho de Economia, nós temos também uma comissão de educação financeira que está trabalhando, novamente renovada agora, para tentar introduzir isso nas escolas também. Então, assim, hoje, graças a Deus, a educação financeira está acessível a todas as pessoas. Bom, com o recente acordo votado no Legislativo Federal do reajuste do salário mínimo, que deve sofrer, né, novos reajustes ao longo do ano ou dos próximos anos, qual é a previsão para esse valor? Pois é, essa discussão do salário mínimo é uma discussão meramente política, né? Porque a gente sabe que ela, se compararmos aí ao cálculo feito pelo Diese, por exemplo, ele não consegue suprir as necessidades básicas do cidadão, das famílias. Então, eu acredito que essa é uma discussão política, de fato, e ela tende a aumentar. O aumento não será suficiente, obviamente, mas
Tudo é uma questão também de controle de orçamento, de educação, para que as pessoas possam, e aí eu entro num detalhe importante, qualidade de vida financeira com qualquer renda. Porque as pessoas têm que saber viver se sustentando e não ostentando. Aí se vive com qualquer renda. Claro, dentro da sua capacidade, do seu limite, sem ostentação. E quais são as melhores maneiras de investir o dinheiro? Aproveitando, então, a alta da taxa de juros, a poupança é recomendável? Olha, eu vou dizer uma coisa assim, quando se fala em investimentos, a preocupação que eu tenho é sempre, num primeiro momento, não importa o quanto se tem de recurso para aplicar. Porque, primeiro, tem que se considerar o perfil dessa pessoa e o tempo que ela disponibilizará desse dinheiro. Sim. Vamos tentar simplificar. A pessoa tem 5 mil e a outra tem 100 mil. Se essa pessoa que tem 100 mil reais precisará desse dinheiro em 30 dias, caderneta de poupança. Bom, ela tem 100 mil, 10 mil, 15 mil e precisará desse... Esse dinheiro está sobrando num primeiro momento, está sobrando porque não depende dele para sua subsistência, sua sobrevivência. Bom, existem excelentes investimentos, existem formas, dependendo do seu perfil, conservador, arrojado ou moderado, que ele pode aplicar e ganhar muito dinheiro nesse sentido. Sim. Agora, tem 5 mil a mesma coisa. É pouco tempo, vai precisar daqui 30 dias, 60 dias? Vai para a poupança, fica tranquilo. E a mesma coisa serve para caso o tempo seja... Então, tempo e disponibilidade desse dinheiro. É importantíssimo. E não por si só a quantidade. Este ano deve ser um ano favorável para comprar o quê? Como no caso do ano passado, apartamentos e carros, inclusive eletrodomésticos, estavam muito facilitados. Pois é. Sabe que eu estava lendo também vendo na internet ontem, um artigo publicado por um professor do Paraná, um professor doutor economista do Paraná, sobre uma possível bolha imobiliária brasileira. Isso é um risco, né? Claro que o mercado, a gente não é bem, claro, tem detalhes importantes ali, mas se imaginar assim, ó, que realmente saiu uma reportagem também na revista Veja, o ano passado, que o mercado imobiliário brasileiro, e aqui no Sul principalmente, estava 22,5% acima do preço de mercado. Bom, se isso de fato vai acontecer, a gente tem que tomar um certo cuidado para quem está comprando, principalmente financiado, e aproveitar quem está vendendo. Só que se a gente der uma voltinha pela cidade, a gente vai ver o que tem de placa de vende-se. Não é fácil. Não é fácil. Então, assim, está difícil. Talvez aquele preço que está se pedindo não seja o preço real. Ou o preço verdadeiro é aquele preço que tu consegue vender, né? Claro. E quanto aos automóveis? Esse mercado continua aquecido também, né? Porque ruim aí para o nosso trânsito, mas carro novo sempre é bom, porque aí tira aquele veículo que está em condições ruins do mercado, e aí a coisa melhora. Mas os dois mercados continuam aquecidos com certeza. Então tá. Everton, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a você pela companhia. TV Câmara Entrevista chega ao final. Até um próximo programa.